Então, Calito, eu tô aqui com um projeto de lei que você fez, né, com relação... Foi até você pegou de Toledo, alguma coisa assim? Uma minuta de Toledo. Uma minuta de Toledo tal, e foi com base nisso que você fez esse projeto de lei. Você poderia, por favor, falar um pouco sobre ele? Bom, boa tarde de novo. Eu só queria pontuar algumas questões aqui, né? A primeira coisa é de onde é que surgiu essa questão toda. Como bem comentado aqui, era um grupo grande de pessoas, inclusive servidores, né, que estavam descontentes com a iminência do lançamento da possibilidade do passaporte sanitário. Eles me procuraram com essa minuta em mãos, né, e nós realmente fizemos aí a adequação às diretrizes, ao formato aqui da Câmara de Foz e colocamos aí para apreciação do jurídico. Sim. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso até comentar a questão que você falou antes, né? Do ensaio justas, né? Do por prefeito. Conta do prefeito. Até porque, Arthur, se você me permite, eu discordo um pouquinho quando você fala, comunismo. Eu acho, sinceramente, que a gente não tem que levar para esse caminho. Né? Ele é comunista, veja, não estou defendendo o prefeito nem nada, não sou aqui advogado dele, né? Ele tem seus motivos, né? Mas sim, eu já fui chefe de gabinete do prefeito, conheço ele muito bem, estou, até porque nós estamos de recesso na Câmara, né? Mas ainda estou como líder do governo. Sim. E via de regra eu sempre o acompanhei, né, na grande maioria das suas decisões, dos seus projetos e tudo mais. Quando estava no gabinete pude influenciar positivamente ali em algum momento. Agora, pontualmente eu não sou obrigado, obviamente, a concordar com tudo. Eu só realmente, se você me permite, essas questões de jargões, ele é comunista, ele é fascista, ele é... da mesma forma que vieram pra cima de mim, você é um negacionista, você é um terraplanista, você é antivacina, sabe? Essas pixas. Acontece, sabe, que essas de negacionista não cola. Agora, na dele de comunista cola, e a gente não precisa ficar com medo de trazer à tona o que é o fato. Não é medo. O que eu tô te falando, assim, que uma coisa, penso eu, que não tem a ver com a outra, né? Ele ser comunista, socialista, ou democrático, ou capitalista, eu acho que nada tem a ver, né? Essa discussão não entraria na questão do passaporte sanitário. Por que eu tô falando isso também? Porque a gente tem que entender, talvez, o que motiva, né, algum gestor ou um legislador a trazer uma lei. E o que também já vou explicar o que motivou esse nosso projeto de lei aqui. Se a motivação, né, do executivo e de outras prefeituras também, que a gente já vê que tem bastante gente fazendo, como tem muitas outras prefeituras que não estão fazendo, enfim. Se a motivação maior foi sensibilizar o não vacinado, por assim dizer, a se vacinar, penso eu que não é uma ferramenta muito interessante. Onde é que eu quero chegar com isso? Você que não se vacinou, acho, sinceramente, que não vai ser a exigência do passaporte ou de algum documento que vai fazer você se vacinar. Então, talvez, se o motivo fosse esse, acredito eu que outras ferramentas poderiam ser utilizadas. Por exemplo, o que eu acabei fazendo recentemente. Eu mandei um ofício para as universidades aqui de Foz para que elas talvez me embasem nesse sentido. Não tem problema nenhum em falar aqui para vocês ou para quem está nos escutando. Pessoas mudam de ideia, né? Daqui a pouco, se eu mudar de ideia e entender que sim, tem que ser exigido o passaporte, vai ser embasado em alguma coisa. Nesse momento, se for nessa toada de que é para sensibilizar a pessoa a vacinar, acredito que não, que é uma medida inócua. Acredito nesse momento, né? Só para contextualizar essa questão que eu estou falando do prefeito. Eu, inclusive, antes de colocar o projeto, eu conversei com ele. Aí também puxando o gancho de que ele estaria... como é que você falou? Tolhendo o vice-prefeito e tal. Eu não sei qual é o relacionamento dele com o vice-prefeito. Não sei, sinceramente, o que ele tem feito nessa questão de combustível, não sei o quê. Eu realmente não entrei nesse mérito. Eu, particularmente, né, eu não tive nenhum problema, tá, de relacionamento, ou de sanção, ou de represália, foi essa palavra que tu usou, né? Quando eu comentei com o prefeito que eu havia recebido esse grupo de pessoas, que eu inclusive mandei para ele esse esboço lá de Toledo, sabe? Eu não tive nenhum problema quanto a isso, tá? Só para deixar, talvez sejam relacionamentos distintos, né? Relações diferentes, mas assim, eu não tive nenhum problema, nenhum pedido que seja, Calito, não apresento, não, né? Ele respeitou o meu posicionamento, respeitou os meus motivos,
né? O que me motivou a fazer isso? E o que me motivou foi exatamente isso. Um grupo muito grande de pessoas. Sim, imagino. Me procurou, né? Além de mensagens e tudo mais. E o que eu combinei com esse povo, né? Que nós, sim, eu entraria já com o projeto de lei, ainda que a Câmara estivesse de recesso, e realmente está, né? Ela só volta é a primeira quinta aí de fevereiro, acho que é dia 5, dia 6, sim, né? Pra gente não perder esse timing aí, porque realmente as coisas estão acontecendo, eu apresentaria já esse projeto. Mas, repito, nós precisamos debater, a minha ideia é essa mesmo, é essa conversa aqui, né? Esses argumentos trazidos aqui, os argumentos que eu vou receber muito em breve, acredito, nas próximas semanas, dos colegas das universidades aqui, que inclusive é onde eu trabalho também, né? Eu sou servidor da Unila. Então, eu tô muito tranquilo quanto à condução disso, né? Agora, o que eu não posso aceitar realmente, tá? São peixes, né? Eu tô sendo... eu falei lá na rádio também, acho que você escutou, né, meu irmão? Sabe, estou sendo massacrado nas redes sociais. Né? Eu não estou me vitimizando aqui, não é essa a questão. E você agora, não é contra a vacina? Absolutamente, exato, né? Eu tomei, que fique muito claro, acabei esquecendo de falar. Eu tomei as doses necessárias, estou com meu passaporte aqui, né? Meus filhos são menores de idade, tomaram, mas isso é problema meu. Né? Isso é uma questão minha. Isso é bacana, né? Isso é um problema seu. Foi ótimo você falar isso. Meu, tá? Da mesma forma que eu entendo como que quem também não quer vacinar a responsabilidade de você vacinar os teus filhos também é sua. Então, eu que decido. Eu e minha esposa, obviamente, né? Mas nós que decidimos. Sim. Os pais decidem isso e tá tudo certo. Né? E tá tudo certo. É problema meu. Corre o risco de você voltar atrás com um projeto de lei? Hoje eu não tenho argumentos para isso. Né? Agora, tem dois detalhes aí. Certo. Excelente a tua pergunta. Sim. Uma questão jurídica que pode vir a acontecer se porque assim, passa em duas instâncias jurídicas, por assim dizer, na Câmara. Sim. Uma é a própria casa, né, os servidores da casa, e outra é o IBAN lá, que é o instituto que nós temos o contrato, né, que ele, via de regra, analisa todas as proposições legislativas lá. Esse é um risco que se corre de ele não prosperar juridicamente, aí obviamente que ele morre, né, não é que eu retiro, mas ele morre, ou eu retiro, enfim. E o outro, eu não tenho nenhuma vergonha em falar aqui, meu irmão, né? Se daqui a pouco eu for convencido não, é o seguinte, isso aqui tem números aqui que falam, não, as pessoas que não estão vacinadas vão ser convencidas a vacinar. Aí, realmente, alguns argumentos meus e de outros colegas, e não tem problema nenhum, tá? O debate tá aí para isso mesmo, e essa é a minha função, minha e de todos os agentes públicos, né? Agora, repito, né? Eu não posso aceitar manchetes, por exemplo, agente do caos, né? Projeto da morte. Teve um outro lá. Mas isso daí também é inevitável, né? Pois é, a gente, única da coisa mesma forma que eu não posso aceitar, né? Realmente não aceito essas peixes. Esse comunista faz isso porque é comunista, não. Só que acontece assim, eu não posso aceitar desse outro lado também. Quero deixar um pouco mais claro essa questão. Quando eu falo assim, é uma atitude, é uma ação embasada na teoria marxista, no comunismo, então falar assim, um rótulo, o comunista. Não, mas sabe por que eu discordo, Arthur? Porque assim... Só que quando a gente traz a teoria marxista para discussão, e eu sei que o Bosco, que vai falar daqui um pouco, ele tem essa propriedade para dizer, nós vemos que o tal do controle social não é algo de quem defende a liberdade nos países de fato democratas, porque hoje o Brasil fala de democracia, mas a democracia aqui, esse conceito também foi distorcido, foi sequestrado pela esquerda, não é usado no sentido mais correto da palavra. Então, trazendo essa discussão da engenharia social, da sociologia, da filosofia para isso, eu só estou resumindo tudo. A mesma coisa que ao invés de eu falar, eu quero tomar o ingrediente lá de água gaseificada, não sei o que, falando da Coca-Cola, eu só coloco o rótulo. Então entendi. É mais ou menos isso. Mas assim, porque assim, daí daqui a pouco a gente fala, porque é nazismo, porque é comunismo. Lembrando que o nazismo e o comunista são totalmente antagônicos, né? O nazista também caçava o comunista. Há controvérsia, né? Então, sabe, se a gente entrar nessa seara, a gente perde o grande... Aí sim é o meu medo. Que já falei isso nas outras rádios também que eu fui. Essa politização da conversa. Então, só que acaba virando um fla-flu, acaba virando a esquerda contra a direita, acaba virando um Grenal, vereador, a gente tem que evitar acontece isso. Que a questão da vacina em si, e da doença,
eu acho que ela erroneamente foi politizada. Pois é, mas agora essa politização, desculpa, Arthur, essa politização, ela é fomentada quando a gente tem esse tipo de comentário. Não, porque assim, mas a doença ser politizada... Não, nem nada. Não, mas até se tiver discordância não tem problema. Eu acredito que não pode transformar no Fla-Flu. A unanimidade, ela nunca é coerente, nunca é inteligente. A gente precisa ter discordância mesmo, e falo isso para a maioria dos que vem aqui do meu ponto antagônico. Acontece que na questão da saúde, da vacina, eu acho que não precisa ser politizado. Não pode. Agora, a questão do passaporte sanitário, ele não tem nexo causal com a doença. Senão não estava aqui esse projeto de lei, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, não, isso daí, assim, eu acho que tem que ser politizado. Acho que não. A exigência do passaporte não é porque o cara é de esquerda que ele quer, daqui a pouco são de esquerda, por assim dizer, e são contra o passaporte, tá? Então, é nesse sentido que eu acho interessante a gente não transformar, repito, num Grenal isso aqui, tá? Tem que ter alguns outros critérios que não esse. Eu sou de direita, eu gosto de vacina. Eu não sou de esquerda, eu gosto do passaporto, sabe? Mas hoje é mais ou menos esse o requisito, né? A gente tem que evitar isso. Isso eu acho que não. Né? Isso eu acho que não. É nossa função evitar isso. Eu tenho muitos colegas que são de esquerda. E o meu debate com eles, inclusive no local que eu trabalho, é super sadio. A gente tem opiniões muito parecidas em muitos pontos sobre o passaporte, sobre a doença e tal. Mas o requisito básico no povão aí é isso. Eu sou de esquerda, então automaticamente eu sou a favor do passaporte. Não pode, né? Entendeu? Isso daí eu acho que é errado, porque a gente precisa ter um debate. E eu só tenho esse posicionamento hoje porque eu também leio, porque eu também produzo, eu também debato, eu também penso. Senão mas fácil se eu não me ser engano, manada, Sidney, né? não teve muito debate com o prefeito não, né? Quando você foi lá. Não, na verdade, assim, várias pessoas puderam falar um pouco, né? Sim. A respeito dessa contextualização do tipo número de casos, número de internamentos, números, assim que a gente não tem muita profundidade dos números, né? De entender quem tá internado, enfim. Mas ele já tinha a ideia dele, ele usou esses argumentos, né? Da questão de que qual é o problema de se mostrar o passaporte. Ele perguntou para várias pessoas ali, vocês não têm carteira de motorista para andar? E também perguntou questões relacionadas ele até comentou, né, se não quer se vacinar, então que não viva em sociedade, não sabe viver em sociedade pelo coletivo. Então não houve, esses argumentos que eu coloquei aqui não foram muito bem absorvidos por ele, pelo menos naquele momento. A impressão foi essa, porque não houve um diálogo, né? Eu tô com o Bosco aqui pelo telefone. E antes, o vereador, você tem que sair, vereador? Na verdade, parece que eu você tem peço... que bater ponto, né, vereador? Exatamente, eu tenho que entrar as duas, então se você puder me liberar por gentileza daqui, no máximo uns 15 minutos aí. Tá bom. Peço enormes desculpas então, de novo. Pessoal, daqui a pouco o vereador, 15 minutos, ele vai sair à francesa. Mas já avisando de antemão. Mas já avisando de antemão. Bosco, bom dia, Bosco. Cadê o Bosco? Bosco? Só nesse meio tempo aí, então, eu também quero, já de antemão, parabenizar a Cora. Desculpa, pode continuar. Vai, Bosco. Sidney e ouvintes aí do Grupo Mundial. Muito bem. Bosco, você tem alguma pergunta para fazer para o vereador? Acho que está havendo um pequeno delay. Eu vou acompanhar. Olha, eu e o Calito até já conversamos no início da semana passada, né? O Sidney já conhece, é um amigo a qual a gente participa junto dos estudos. E eu acredito, assim, que todos os convidados, o Arthur também, já fizeram ótimas colocações a respeito da questão do passaporte sanitário. Mas eu queria colocar uma ótica que muitas vezes eu sinto que está faltando nesse diálogo, preocupado com aquelas pessoas que não têm um conhecimento profundo ou nem se interessam em saber o que está acontecendo devido a outros problemas da vida. Porque eu vejo que tudo está numa raiz chamada informação. E muitas pessoas não estão sabendo diferenciar a questão de vacina e passaporte sanitário. São coisas distintas e muitas vezes elas têm sido encaradas como uma coisa só. A grande maioria das pessoas, né, principalmente até as que estão se posicionando contra o passaporte sanitário, elas não são contra a vacina, né? Agora a gente tem que entender que a vacina é como qualquer um remédio.
ele tem contraindicações. Tem pessoas que podem tomar, tem pessoas que não podem, tem pessoas que não querem tomar. A questão aqui, toda que tem que ser levada em conta, é a liberdade do querer e não querer, a liberdade também do poder e não poder, porque as pessoas têm limitações. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, ele tem uma pré-condição de uma doença, né, de uma trombofilia, que se ele tomar essa vacina, ele vai ter um problema, ele vai ter uma reação. Então, assim, toda a intervenção do Estado que obriga alguém a fazer algo contra si mesmo, ela é ilegal. Existem leis para isso. Existem leis municipais, existem leis estaduais, existem leis mundiais, por exemplo. Existe o Código de Nuremberg, que dentro dele ele foi criado por causa de experimentos que se fazia na Alemanha nazista contra a vontade das pessoas. Então, assim, são uma série de questões que tem que ser levada em conta, tá? Agora, quando o Estado determina contra leis já instituídas, como eu falei, leis mundiais, normas mundiais, ou contra a Constituição brasileira, que garante uma série de direitos e liberdades para o povo, ela tem que ser rechaçada imediatamente. Ela tem que ser repudiada. Não só pelas suas origens, como bem colocou o Sidney, né? A origem, até ele bem disse, é anterior ao nazismo. Na União Soviética, na época que Stalin estava subjugando o povo de um determinado país coligado ali, que é a Ucrânia, eles também eram considerados capiais, povo do mato, e ali foi criado a propiska, que também é um passaporte sanitário. Então, a gente observar esses movimentos da história, eles são importantes para que a gente não permita que eles se repitam. E nós temos visto ao longo do mundo, de vários países, a mesmo tipo de discurso e pavimentação acontecendo. É para o bem coletivo, é para o controle, tem que separar, tem que fazer, tem que acontecer. E a gente vai ver que vai rumar num lugar, vai rumar numa situação de caos social, de discriminação de pessoas, de caos econômico. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Por que o estudo da história é importante? Para justamente a gente não permitir que erros do passado aconteçam. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de um grande pensador chamado Edmund Burke. Ele tem uma frase maravilhosa que eu costumo usar muito nos vídeos, né, para trazer para as pessoas que um povo que não conhece a sua história, ela está fadada a repeti-lo. Então eu nem vou entrar aqui no âmbito de discussão, como bem falou, se é de uma posição política ou não. Não, eu vou direto nessa questão. A vacina, ela serve para imunizar, ponto. Quem pode tomar, toma, quem deve tomar, toma, e é assim que tem que ser, cada um cuida da sua saúde, e eu não tenho que dar satisfação se eu tomei as minhas vacinas ou não para ninguém. Eu cuido da minha saúde, do meu corpo, eu quero o que é melhor para mim e para minha família. E o Estado não tem que me obrigar a demonstrar isso. Até porque esse dispositivo, agora sim, já um pouco mais esclarecido da diferença de vacina para passaporte, o que se trata de um passaporte, né? Inicialmente vai ser uma caderneta, uma carteirinha, depois um QR Code, um aplicativo no celular, ao qual eu, para entrar em certos lugares, essa é a ideia, eu vou ter que apresentar para provar se eu estou vacinado ou não. Isso fere qualquer princípio da privacidade, qualquer princípio da liberdade do direito de ir e vir que todo cidadão tem e que não pode ser quebrado. E tem um outro detalhe, como bem falou o Sidney e o Arthur. Se eu estou imunizado, não é um dispositivo eletrônico que vai me garantir a imunidade biológica. Ao contrário, eu vou ter uma falsa sensação de imunidade, por causa que eu tenho um aplicativo, um QR Code, um pedaço de papel com carimbo, dizendo estou com passaporte sanitário. E vou disseminar a doença com mais facilidade por causa dessa falsa sensação de imunidade. Então, assim, não faz sentido nenhum. Quando eu fiz no começo da semana aí alguns vídeos que estourou a questão nas redes sociais da cidade e houve vários desdobramentos, eu fiz um apontamento interessante e eu gostaria de trazer para vocês.
Já pensou se hoje nós tivéssemos que fazer um apontamento por uma questão que o Estado, o poder público quer saber quem é aidético, quem tem HIV, quem faz esse tipo de tratamento? Bosco. Isso é um absurdo. Bosco, Então, Bosco, só um minutinho. Eu vou pedir que você me ouça única e exclusivamente pelo telefone, tá? Para não ter o delay do vídeo. Segura só um minutinho para você continuar seus apontamentos. Eu preciso liberar o vereador, né? Para não ser mal educado com ele, né? Ele precisa sair para bater o ponto dele lá. Vereador, eu queria te agradecer por sua visita aqui no nosso programa. Queria que você fizesse suas considerações e te esperamos outras vezes para a gente te convidar para você vir mais com mais tempo para a gente conseguir conversar melhor. Com o maior prazer, eu agradeço inclusive o Bosco também, que é um cara aí que eu andei conversando bastante nos últimos dias. E, como sempre falo, conversar é a melhor coisa, né? Sim. O diálogo, o entendimento. O Bosco foi muito feliz no começo da fala dele, onde a questão da informação, né? Que talvez esteja faltando, ou talvez tenha muita informação, Sim. né? Então, realmente, eu acho que isso aí ele matou a charada ali. Eu só queria deixar claro também outra questão. Eu não sou candidato a nada, tá? Eu não vou ser candidato a deputado, não vou ser candidato a senador. Como eu já escutei também, eu sou vereador e pronto, né? Eu tenho meu mandato. Não sei nem se vou ser candidato novamente a vereador, enfim, eu não sou candidato a nada e eu não tô surfando em nenhuma onda, como eu também escutei, né? E tão pouco, como eu também já escutei, que eu teria feito isso, esse projeto de lei, a pedido do prefeito para dar um cala-boca nas pessoas, sabe? Não tem nada disso, gente, tá? Vamos fugir desses papinhos aí, tá? E eu tô à disposição, tá? Na Câmara, no meu celular, todo mundo tem meu telefone, WhatsApp, Insta, Facebook, eu tô à disposição e adoro conversar com as pessoas, tá? Eu não sou candidato a nada, não tô surfando em lugar nenhum, eu fiz a minha parte como vereador, tá? Eu escutei as pessoas, os argumentos que me trouxeram eram plausíveis e eu estou acompanhando essa coisa toda, né? Estou dando voz, na verdade, se posso falar dessa forma. E lembrando que é um projeto de lei, né? Ainda não está efetivado. Um então projeto, o senhor só está dando voz a quem está querendo essa demanda, né? Exatamente, tá? Então, assim, eu quero conversar com mais pessoas, estou à disposição e, de novo, Ed, obrigado pelo convite, tá, meu irmão? Eu peço enormes desculpas, mas realmente eu estou vereador hoje, eu tenho eu não vivo disso, né? Eu tenho meus compromissos profissionais e um deles realmente me obriga a estar às 14 horas lá para bater o cartão, então eu tenho que sair correndo e agradeço enormemente, estou à disposição. Tá bom. Obrigado, Bosco, um grande abraço. Bom e fiel. Obrigado, vereador.